Olá, pessoal. Pontualmente às 8h30, às 20h30. Nesta noite de domingo, competindo aqui com o Fantástico. Como é o programa da Record, tem também, né? Eu esqueci agora. Esperar o pessoal chegar. Eu coloquei esse horário das 20h30 porque tinha que finalizar as atividades do dia. E hoje foi um dia que eu fiquei imersa fazendo apenas uma coisa ali. Então, e aí logo depois eu saí com o Antônio, com o Glauber. E eu não queria correr o risco de me atrasar aqui na live. Então eu decidi esse horário das 20h30 para dar tempo de todo mundo chegar e aí a gente conseguir conversar. E como eu já adiantei mais cedo, o tema da live é como saber decidir. Eu escolhi esse tema porque eu vejo isso no dia a dia, nas pessoas com as quais eu me relaciono, que eu conheço, que existe nesse ato de decidir muita insegurança. As pessoas, elas não só não querem decidir, elas não querem ter o peso daquela escolha, ou não querem ser autores daquela escolha, daquela decisão, como também elas não sabem. Quando elas se predispõem a fazer isso, elas são tomadas pelo sentimento da insegurança. Então, elas sempre acham que o vizinho escolhe muito melhor do que elas. Elas sempre acham que, inclusive, quando eles decidirem, quando eles escolherem, eles serão julgados por isso. E eles também têm temor em relação ao julgamento do outro. É algo que eu sempre falo. Não deixe o juízo dos outros ser o motor da sua ação. E isso a gente encontra muito por aí. As pessoas que elas agem só esperando a validação ou esperando o sinal verde de quem está do lado. Esperando que as pessoas deem o ok para dizer assim, não, ok, é isso mesmo, a decisão que você tomou era mais acertada. E aí você consegue seguir confiante a partir daquela escolha que você fez. Muitas vezes nessa situação você sequer ponderou a respeito daquilo que você decidiu, mas você resolveu seguir esse caminho só porque fulano de tal falou que era a melhor coisa. E aí você se sentiu respaldado, de certa forma, e segue naquele caminho, mas de maneira inconsciente, inconsistente, quase inconsciente. Você não tem noção do que você... Às vezes você não tem noção do que você fez, do que você escolheu. Então não use o juízo dos outros como o motor das suas ações. Porque isso vai levar a você fazer escolhas que vão refletir um contexto de vida, de ideias e pensamentos e valores de outra pessoa que não vive a sua realidade. E aí, quando você escolhe de acordo com a cabeça dos outros, você vai ter as consequências próprias dessas escolhas, mas aí você vai começar a se queixar a respeito desses frutos que você vai começar a colher. Então é muito complicado, essa insegurança na hora de decidir, esse medo de ser julgado. Às vezes vaidade, porque as pessoas... Você tem um medo de não se sentir capaz. Quantos talentos enterrados, quantas pessoas que permaneceram às sombras de uma vida que elas poderiam ter tido, porque elas tinham medo do julgamento, porque elas tinham medo de que as pessoas descobrissem que ela não era tão boa assim. E aí, no final das contas, essa pessoa ela incorre num erro tão crasso, num erro tão bobo, de uma ingenuidade tão grande, porque, de fato, nós não somos tão bons assim. Temos falhas, a gente tem a nossa humanidade e a tendência que essa humanidade nos proporciona. Então é óbvio que em algum momento você vai falhar, é óbvio que em algum instante você vai cair, você vai vacilar. E também é muito claro que isso não define ou isso não encaixota você em um formato inflexível, rígido, que você vai ser aquilo porque você errou daquela forma, porque você não decidiu tão bem daquela maneira. Mas eu percebo que há um esquecimento dessas obviedades da vida, especialmente nesses momentos de responsabilidade, desde as menores, as coisas mais simples que a gente precisa decidir no dia a dia, que a nossa vida é calcada em escolhas, das mais simples às mais complexas, desde as escolhas às decisões mais profundas e que definem rumos da nossa existência. Existe esse medo, essa isenção da responsabilidade. Quem hoje, é muito difícil você encontrar uma pessoa que olhe para uma situação e ela seja chamada, ela queira decidir e resolver aquilo. Ela chama a responsabilidade para o peito.
Uma pessoa que gosta de decidir, que gosta de resolver, que gosta de colocar a mão na massa e dar as coordenadas ali. É muito difícil a gente encontrar alguém assim. De fato, é preciso segurança, uma orientação profunda. E não é aquela pessoa que ordena pelo simples prazer de ver as outras pessoas cumprindo as suas ordens. É uma pessoa que guarda uma característica muito interessante, que é uma serenidade no decidir. E que muitas pessoas, elas não têm isso. Na verdade, o que é mais comum é que você veja as pessoas decidindo porque elas simplesmente querem se livrar daquela situação, daquela batata quente nas mãos. Então elas querem se livrar e elas se afobam e elas decidem nessa afobação. De qualquer maneira. Não existe ali um olhar para a realidade atento, para que você possa analisar aquelas circunstâncias e tomar a decisão mais adequada de modo prático àquela situação. Ou então aquela pessoa que acaba decidindo por vaidade. Também é algo que aqui é muito comum que seja visto. Alguém decide e acha que aquilo que tomou como certo, para ser colocado ali em prática, é a melhor decisão possível. Nem cogita a possibilidade de que o que ela articulou ali na cabeça não seja a melhor decisão. Ou então a vaidade no sentido de que, poxa, se eu decidir não for a melhor decisão, as pessoas vão questionar e vão julgar e vão ver que eu não fui tão capaz assim. Vão ver que eu vacilei de alguma forma. Então eu prefiro resguardar essa possível fraqueza do que me expor numa decisão para todos à minha volta. E aí é uma pessoa que eu sempre falo isso. Uma pessoa que não decide é uma pessoa decidida, que é decidida. Uma pessoa que não decide é uma pessoa que é decidida pelos outros. E quando você é decidido pelos outros, o que acontece é que você vai sendo como que picotado pelas decisões alheias. Uma hora as pessoas pensam de uma forma e você vai no embalo daquilo. Outra hora você vê que as pessoas ali à sua volta, no seu meio, pensam de outro modo e você também vai no embalo daquilo. Quando você percebe sua vida, ela vai sendo uma coxa de retalhos, toda picotada, e você está sendo decidido pela vida a todo instante, pelos outros a todo momento. Você é incapaz de olhar para a sua vida e ver que o conjunto de decisões que levou você a certos momentos, a certos instantes ali, possuía um eixo, um núcleo duro, capaz de se relacionar, de uma pessoa de fora olhar e falar assim, aquele conjunto de decisões, de fato, só podia ter sido tomado por fulano. Realmente, aquelas decisões, aquele perfil ali, aquela história contada daquele modo, só podia ter acontecido se tivesse passado pelas mãos de Beltrano. Você vai virar... A ideia é que você vire uma estatística, sabe? Você vira só mais alguém que seguiu a manada. E quando eu falo sobre isso, eu não estou querendo estimular o fato de que você precisa decidir bem para se diferenciar. Não é isso. Aí nós incorreríamos nesse aspecto que eu estou falando, que é a vaidade. Quando eu falo sobre o fato de que você precisa saber decidir, é porque a nossa vida, a nossa narrativa, a nossa história aqui, ela é contada por microdecisões, das decisões mais simples às decisões mais elaboradas. E a sua vida vai ser entrar em contato com as consequências de cada escolha, como um encadeamento de condutas. Você vai agindo e vai gerando consequência, e a consequência faz você agir de outra forma, que gera outra consequência, e sua vida ela vai tomando forma. E ela precisa ter uma forma compreensível para você, que é o protagonista dela, que vive aquela história. Ela não pode ser disforme, sem contornos bem definidos, aquela massa meio estranha, que você não sabe muito bem dizer o que é. E isso é uma vida vivida pelas outras pessoas e decidida, não é uma vida de quem decide. Então, esse é o grande presente que uma pessoa que consegue decidir bem, que ela sabe decidir, ganha no final das contas. Ela consegue sair de cena, olhar para a própria vida de longe e perceber o que ela construiu ali. Existe uma lógica de vida naquelas ações. Não é uma pessoa que saiu vivendo loucamente, decidindo e escolhendo de qualquer forma,
considerando qualquer coisa, é o exato oposto. Então a gente precisa considerar essas questões na hora que a gente vai decidir. Inclusive, é preciso muita coragem. Isso aqui vai cair, só um segundo. Pronto. É preciso muita coragem na hora de você decidir. Porque uma boa decisão, ela passa por uma coisa que as pessoas elas têm desaprendido a lidar hoje em dia. Inclusive, esse é um dos fatores que faz com que você não queira decidir. Eu falei no início aqui da live. Autorresponsabilidade. Então, saber decidir passa por você ter a consciência de que você precisará muitas vezes suportar. E quando eu falo em suportar, não é suportar... eu tenho que suportar as escolhas óbvias daquilo que eu decidi. Então, por exemplo, se eu tô vendo que o céu tá nublado, que vai chover, mas mesmo assim eu quero ir à praia, eu sei que muito possivelmente eu vou pegar um final de semana com praia cinza. Isso é óbvio. É uma consequência quase natural daquele contexto climático que eu tô vendo ali diante de mim. Mas e aquelas consequências inesperadas? Que nos pegam quase de surpresa? Que parece às vezes até de tão inesperado uma violência contra a nossa capacidade intelectual. Aquelas coisas que a gente não imaginava que poderiam acontecer diante daquelas nossas decisões, daquelas nossas coordenadas. E aí? Então a gente precisa ter a consciência de que essas consequências inesperadas fazem parte do pacote. E por isso você precisa pensar muito bem quando você vai decidir. Não fazer na afobação, no impulso. Avaliar aquilo ao seu contexto de vida, às suas circunstâncias. Ter uma análise prática da decisão que você vai tomar. É um dos aspectos. E aí quando aquela consequência inesperada bate a sua porta, ainda que ela não tenha sido querida, ela foi minimamente imaginada. Era possível que acontecesse. Não era provável, mas era possível. De alguma forma aquilo povoou o seu horizonte ali de possibilidades, o seu imaginário, aquilo passou pela sua cabeça de alguma forma. Mas a gente não tem mais essa noção. Na hora de decidir, tal qual a nossa geração do século XX, agora a geração do século XXI, a gente é muito impregnado pelo imediatismo. Por que não esse imediatismo também não vai na hora de decidir? Vai na hora de decidir também. Mas eu não pensei que isso poderia acontecer. Na verdade, você não pensou na consequência, você não só não pensou na consequência possível, mas improvável, como você também não pensou na melhor forma concreta, nos meios de decisão. Eu decido isso e o que eu faço para efetivar isso aqui? São Tomás de Aquino já falava. Quem deseja os fins precisa desejar os meios também. Mas parece que a gente quer dividir a coisa. Então, eu decido que eu quero perder peso. Mas eu não decido fazer dieta, porque final de semana a pizza, a feijoada e a macarronada são o primeiro compromisso do final de semana. Isso é um exemplo bem bobo. A gente acaba se inserindo nesse conflito constante, um conflito interno constante. Porque a gente diz querer algumas coisas e a gente age no sentido diametralmente oposto. E quando as consequências daquilo que a gente fala que queria não chegam, a gente se enraivece. Somos vítimas de escolhas difíceis e bem árduas. A gente jamais diz que nós somos vítimas de coisas que nós decidimos e não foram bem pensadas ou que não foram bem articuladas. A gente jamais coloca a culpa na nossa conta. E aí tem uma coisa que uma decisão bem feita, ela precisa também muito. Isso não é tão difícil para os inseguros. É quase como um fluxo natural que os inseguros fazem. Mas é interessante porque eles fazem isso que eu vou falar agora não porque eles são humildes. Às vezes não. Quase sempre não é porque eles são humildes. Mas é pelo medo. O medo do erro.
que é buscar, conhecer, saber, aprender com quem sabe, aconselhar-se humildemente com quem sabe. Então, se eu vou prestar, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego para um cargo que eu desejo muito, e eu sei que fulano de tal conseguiu chegar lá, ele ocupou aquele cargo que eu desejo muito, por que não perguntar a ele qual foi o caminho das pedras, como ele fez, quais decisões ele tomou pelo caminho que ele precisou deixar para trás para que ele conseguisse montar o contexto necessário para ser admitido naquele emprego? Os inseguros por medo de diversas coisas, fazem isso, buscam o aconselhamento, mas buscar com humildade. Buscar o aconselhamento com humildade, tendo consciência de que você é um ser humano e, como ser humano, tende ao erro, tende às quedas, tende às falhas. Então, esse buscar humilde faz toda a diferença na hora que você vai decidir alguma coisa, que você vai firmar alguma coisa. Só que as pessoas também esquecem disso. Porque elas recaem na vaidade, elas recaem no orgulho, na soberba. Perguntar significa que eu não sei. Significar que eu não sei significa que eu sou incapaz. Significar que eu sou incapaz significa que eu não sou tão bom assim, por isso eu não serei aceito. Não ser aceito é não pertencer, é sentir-se não amado. Então você vê que um problema de ordem objetiva no mundo assim, como que problema de ordem objetiva? Decidir se A é A, B ou B. Acaba tendo raízes subjetivas no seu íntimo. Razões ligadas, conectadas à sua subjetividade, ao mundo dos seus pensamentos, às suas emoções. E eu já falei que quando a gente se guia pelas emoções, a tendência é que a nossa vida seja uma montanha-russa emocional. Porque um dia a gente está de um jeito, outro dia a gente está do outro, um dia a gente decide seguir uma coisa, outro dia a gente acordou com a pá virada, resolve seguir outra coisa completamente diferente. E a sua vida ela não vai ter coerência, ela não vai ter estrutura de narrativa, ela não vai contar uma história como um livro que tem um início, meio e fim. Ela vai contando pedaços desordenados de trás para frente, faltando informação, voltando, parágrafo incompleto, e é uma loucura. E é quando você vai para a moral da história, você não consegue entender o que é que aquilo quis dizer. É assim que funciona. E aí, eu estava pensando sobre isso, essas questões que recaem sobre quem tem segurança na decisão e tudo mais. Eu falei, então, como é o decidir bem? Como é aquele decidir bem? Esse decidir bem, ele é muito interessante porque as pessoas, os líderes, por exemplo, os grandes gestores, os líderes, ou então aquelas pessoas que de fato elas nem trabalham no mundo corporativo, mas elas precisam decidir a todo instante dentro de casa, uma mãe de família, um pai provedor, o irmão mais velho, enfim, a decisão, como eu falei, permeia a nossa vida, e a depender do cargo que você ocupa, da função que você exerce, do dever de Estado que lhe compete, as suas decisões serão de naturezas distintas. Mas existe uma coisa que é comum àquele que decide bem, que é quando você decide bem, considerando tudo que eu falei aqui agora nessa live, é como se você se encaixasse no mundo. E eu falo isso não dizendo aquele encaixe de quem está extremamente confortável na sua zona de conforto porque decidiu aquilo daquela forma. Quando eu falo sobre encaixe, eu me refiro inclusive àquelas situações nas quais você decide, aquilo te traz um profundo desconforto, te coloca para perseverar de alguma forma, te coloca para ter atitudes árduas, te traz um certo sofrimento, tanto físico como mental. Você vai se espremendo, parece vários espinhos na carne, mas você sabe que é aquilo que precisa ser feito na realidade.
Então, a capacidade que você tem diante de uma boa decisão, a capacidade que você tem de perceber que aquilo é uma boa decisão porque você se encaixou no mundo, é algo que faz toda a diferença na história da sua vida e daquelas pessoas que você convive, porque isso reverbera, impacta como uma pedra na água, que vai formando aquelas ondinhas e você vai tocando outras almas com aquela boa decisão. E por mais sofrido que seja, por mais difícil que seja, por mais que aquilo exija de você suor, sangue, lágrimas, muitas vezes, por que não? Você se mantém naquela direção, porque o que sustenta você naquela decisão é saber que você agiu de modo prudente, tendo ali a aplicação, o uso da consciência pleno ao mundo concreto. A sua reta razão, a sua análise foi certeira no que precisava ser feito. Mesmo que você seja julgado, mesmo que você seja combatido, mesmo que você seja alvo daquela pressão social ou daquela influência do ambiente, daquelas atitudes extremamente contrárias a que você tomou, mas muito frequentes no meio que você convive. Mas aquele que decide bem, com a prudência como o solo dessa decisão, ele consegue sustentar, porque ele está encaixado. Sabe assim, uma árvore que ela parece muito frágil e a ventania dá, o caule dobra. O bambu, o caule dobra, mas não quebra. Mas ela tem raízes profundas e por isso a correnteza passa e ela não é levada. O vento dá e ela não quebra. É assim quando você decide bem. Essa capacidade de estar encaixado no mundo. E quanto mais você decide bem, quanto mais você consegue ser prudente nas suas escolhas, isso vai virando como que um costume seu. A forma de você agir no mundo e de você escolher as coisas começa a assumir esse padrão. E você precisa ser uma pessoa que quer assumir as responsabilidades, que quer decidir, que não teme chamar a responsabilidade para si, quando pertinente, e muitas vezes, quando a decisão sobra e todo mundo fica jogando de um para o outro, muitas vezes nesse instante você até assume isso também. É interessante porque ter medo de não decidir, ter medo de decidir, na verdade, revela outros medos, outras inseguranças anteriores. Esse medo da decisão é só o rosto que aparece. Aquelas inseguranças, aquelas vaidades, o medo de não ser aceito. Só que o que a gente enxerga é aquela insegurança básica que a gente fala. E a gente até às vezes as pessoas têm o costume de às vezes falar assim, não, eu só não quis mais trabalho, só 1000 desculpas para tentar mascarar aquilo que de fato é. E aí a tendência é que você viva sempre nessa redoma, enganando-se e enganando. Ou tentando enganar. Porque às vezes a realidade ela grita. Então é isto, pessoal. Falando hoje rapidamente sobre esse tema, eu vou abordar esse e outros temas também com temáticas muito semelhantes dia 17 de julho no webinário da Jornada Vida com Propósito. Então o tema da insegurança, outros muito interessantes também relacionados a valores, relacionados a propósitos, estarão no webinário do dia 17 do 7, agora, próxima semana, às 20 horas pelo YouTube. Então anotem na agenda, eu espero todos vocês lá. Por hoje foi isto, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas eu sempre falo, podem mandar por direct que eu respondo a todos assim que possível. E eu agradeço a todos que compareceram aqui nesse domingo. Bom início de semana para todo mundo e até mais. Amanhã tem live, eu aviso o horário e o tema. Ok, pessoal? Tchau, tchau.